Rapaziada, olha o Vasco que sofreu transfer ban da FIFA por dívida pela contratação do atacante Adson, né? Que veio do Nantes, foto aqui do Matheus Lima, do próprio Adson. Então, vamos lá falar um pouco desse transfer ban que o Vasco sofreu. O Vasco, de fato, sofreu um transfer ban pelo não pagamento da contratação do atacante Adson em relação a essa dívida ao Nantes, clube da França, que entrou em contato com a FIFA pedindo o transfer ban do Cruz Maltino. E o Vasco tá numa coisa louca, né? Porque tá com uma recuperação judicial, então não pode pagar esses valores, e com isso já emitiu uma nota oficial falando um pouco mais sobre essa situação, né? E que vai impedir o clube de contratar nas próximas janelas. O Vasco emitiu a seguinte nota que eu vou ler para vocês. O Vasco da Gama vem a público para informar que já está sendo adotadas as medidas jurídicas cabíveis visando a revisão da decisão proferida pela FIFA nessa data, que aplica a penalidade da restrição ban em processo do movimento pelo Nantes. Nesse primeiro parágrafo ele fala sobre a punição que a FIFA fez em relação a todo esse caso do Vasco não pagar o Nantes. E o Vasco também, no segundo parágrafo, ele já trabalha esse impedimento que o Vasco tem de pagar ao Nantes, né? Porque, como está no processo de recuperação judicial e foi uma das contratações da época da 777, o Vasco não pode realizar o pagamento dessa dívida por ela estar dentro desse processo da recuperação judicial. Com isso, a ideia do Vasco é que a FIFA vê essa situação e, como o Vasco não está permitido pagar essa dívida, com isso entenda a situação do Vasco e retira essa sanção, né, de transfer ban ao clube. Depois o Vasco ainda finaliza a nota falando sobre isso de fato não impactar agora o clube por a janela de transferência estar fechada nesse período, mas daqui a pouco ela vai abrir na metade do ano. Vamos ver como que vai andar essa situação, né? Primeiro, só atualizando tudo e trazendo um resumo. Inicialmente algumas informações diziam que era por causa do caso dos Forza em relação ao New Young Boys, mas não, de fato não foi esse caso, e sim ao do Nantes, que entrou com a FIFA por conta da contratação do Adson que o Vasco fez na época também da 777.